Galo ganhou um reforço para o banco no jogo contra o Coritiba. Eu estou curioso, Rezende, porque você disse outro dia que só o Vargas estava no DM. Que reforço é esse? Boa noite, Rezendão. Boa noite a você, Léo. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Itatiaia. Hoje celebrando aí essa marca importante de 1 milhão de inscritos no YouTube. Parabéns a todos os ouvintes e internautas que estão conosco. Ô, Léo, é o seguinte, o Filipão tá garantido. Porque o Filipão estava correndo o risco de ficar fora do banco. Ele foi julgado hoje no pleno do STJD, lá no Rio de Janeiro. O Wellington Campos acompanhou de perto. E o Filipão, ele foi apenas advertido. Na verdade, o pleno do STJD manteve o que já havia sido a sentença em primeira instância. E é um detalhe interessante que esse julgamento do Filipão, Léo, foi da época do Atlético Paranaense. Ele ainda era coordenador técnico do Atlético Paranaense, foi num jogo contra o Botafogo, que ele foi lá, xingou a arbitragem, e como as questões vão para o pleno, né, tem a segunda instância, demorou para esse julgamento, mas o Filipão foi apenas advertido, está tranquilo para poder trabalhar domingo e não vai desfalcar o Atlético à beira do gramado. Então o Filipão está garantido. E aí vamos atualizar. O Vitor, gerente de futebol, ele também já cumpriu a pena que o STJD aplicou a ele depois daquele jogo contra o Grêmio, que não só o Filipão, mas a diretoria do Atlético reclamou muito daquele gol anulado, né, lá em Porto Alegre, do Allan Kardec. E o Rodrigo Caetano, esse ainda está punido. Porque o Rodrigo Caetano teve uma punição aí extra de 30 dias, então o Rodrigo Caetano até o dia 3 de novembro está punido. Tem que cumprir esse prazo aí, o diretor executivo de futebol do Atlético. Então o Felipão está garantido no banco. E eu vou trazer aqui, Léo, opções até para vocês comentarem. O Galo pode ter no banco, se ele só colocar o Otávio no time titular, no lugar do Edenilson, que é a tendência, ele vai colocar no banco, olha, ele tem no banco o goleiro Matheus Mendes, para a zaga ele tem 3, muito possivelmente um vai ser cortado, tem Hever, Gemerson e Hugo Rabelo de volta. Para as laterais, tem Saravia e Rubens. Para o meio campo, tem Alan Franco, Edenilson, Patrick, Zaratio, Johan, Igor Gomes, além do Allan Kardec, que é atacante centroavante. Então, eu citei aí 24 jogadores, só podem ser relacionados 23. Então, por isso que eu estou imaginando que um zagueiro vai ser cortado do banco, mas é um banco mais reforçado aí, hein, Léo? Sim, Rezendão. Du, eu anotei aqui alguns nomes sobre o banco, quero falar sobre isso, mas antes, essa liberação do Luiz Felipe Scolari, Filipão, no banco de reservas no jogo, eu acho sempre bom, acho sempre importante. Alguns treinadores participam mais, outros menos, mas acho que estar próximo do jogo, ali próximo dos seus comandados, é bom para qualquer time, né, Du? Sem dúvida. O treinador é peça fundamental em qualquer time de futebol e à beira do gramado também, Léo. Para coordenar o time em campo, para tranquilizar ou então para levar aquela fagulha a mais, né? E tem treinadores que são mais agitados na beira do gramado. Agora, como tá reclamando a turma, né? Vitor reclamando, punido, Caetano reclamando, punido, Filipão reclamando, nem na época do Galo, era a época do Furacão, do Atlético Paranaense, reclamando, como o povo reclama, né? E como são punidos, dias e dias punidos, meses, agora o árbitro quando erra, uma geladeirinha ali de 2 jogos e volta. Isso que eu ia colocar, eu acho que sim, e já teve momentos já. Outro dia foi o Salum aqui, que com certeza ainda vai repercutir, porque tinha até a associação de árbitros, né, querendo entrar na justiça e tudo. Acho que os clubes muitas vezes usam como muleta alguns fracassos, mas também não acho, tenho certeza, o tanto que a arbitragem brasileira está muito ruim, ela nunca foi espetacular, mas ela está muito ruim e todos são punidos, menos os árbitros. O árbitro toma uma geladeira, só que às vezes é um frigobar, e se ele for grandão, se for um Daronco da vida, aí nada, aí não acontece nada. Mas assim, eu concordo e também falei sobre isso, mas são coisas diferentes, né? A gente não sabe ou não tem notícia de um árbitro que chega com o dedo na cara do dirigente, chama ele de safado, vagabundo. Verdade. E não ladrão. Tem esse tipo de comportamento. O árbitro erra ali, como um dirigente às vezes contrata um jogador que não dá certo e errou. Como um dirigente monta um elenco e não dá conta de pagar salário. Aí o erro do árbitro é ali na função dele, tem árbitro ruim, tem árbitro razoável e tem árbitro muito bom. Realmente as punições precisam ser diferentes. Um dirigente vai lá, bota o dedo na cara do árbitro, ameaça. O árbitro errou num impedimento, numa falta, num gol mal anulado. É do jogo, né? Do mesmo jeito que um atacante perde um pênalti, o goleiro toma um frango, o árbitro também erra nas decisões dele. Eu concordo contigo. Eu só faço um meio termo aqui. E quando o árbitro ameaça o jogador? Tipo,
Eu não tô optando só hoje, não. Eu vou optar mais jogos seus. E aí? Anderson, né? Anderson Daronco com Hulk. A gente nunca ficou sabendo. Nunca, né? porque todos os áudios aparecem, eles comentam os lances, mas esse desapareceu. Esse aí ficou... A fita estragou. Ficou a palavra de um contra de outro. Geralmente, quando é a palavra do jogador, todo mundo fica sabendo e sai o áudio. Exato. Eu anotei aqui alguns nomes que o Cláudio Rezende citou sobre o banco de reservas que vai ter o Filipão contra o Coritiba. E separei 4 nomes aqui que, na minha opinião, são caras que poderiam ser titulares no Atlético. Igor Gomes, Igor Rabelo, Edenilson e Zaratio. Você acredita que o Felipão possa principalmente mexer no meio-campo? Porque na defesa a gente já falou 200 milhões de vezes aqui que os 2 zagueiros estão muito bem, o Rabelo nos treinamentos ou em algum momento pode voltar, mas no meio-campo, estou dizendo isso por quê? O Igor Gomes, que foi o nome do jogo contra o Internacional, você falou aqui algumas vezes, não acho que é a mesma característica de jogo, mas você acredita que o Filipão possa fazer algo de diferente ou não? Ele vai voltar para aquele time que ele vinha jogando com o Pedrinho, com o Otávio? Léo, poder ele pode, né? Ele é o técnico, pode fazer o que quiser. Eu só acho que não deveria, né? Acho que o Filipão deveria fazer apenas a alteração que a gente já imagina que vai acontecer, o retorno do Otávio. Volta a adiantar o Batalha e Pedrinho, Pavon, Hulk e Paulinho. Sem nenhuma dúvida, Igor Rabelo volta aos poucos, a zaga é Fux e Lemos com Mariano e Arana. Não tem mistério, é o Atlético que tem jogado na Arena MRV contra adversários mais cautelosos, mais fechados, é o Atlético que vem dando certo. É um Pedrinho que tem sido destaque nos jogos na Arena MRV. Vai tirar o Pedrinho porque ele fez 45 minutos ruins num jogo de característica diferente? Mas quase todo mundo fez 45 minutos ruins aqui no primeiro tempo do Galo. E aí vai sobrar só pro Pedrinho porque ele saiu e ele era o cara que tinha que sair para mudar a característica do time. Sinceramente, eu acho que o Felipão não deveria mexer. Agora, poder, ele pode fazer o que ele quiser. A questão do banco aí, eu tô com o Cláudio. Você vai pegar o Coritiba. Em casa, se vai sobrar quem tem que sobrar é zagueiro. Aí o Felipão escolhe qual zagueiro vai tirar do banco, porque você não pode abrir mão de meia, de atacante. Aliás, o Atlético tem poucos atacantes, né? Além dos titulares, são poucos. A base tem colaborado, tem ajudado muito nesse setor. Mas eu não acredito em grandes mudanças, em grandes alterações. O Igor Gomes pode entrar. Eu não tiraria o Pedrinho. Aí você pode manter o Batalha como primeiro volante, colocar mais um meia nesse meio de campo do Atlético. Aí numa situação de jogo, virou primeiro tempo, 0-0, tá enrascado. Se ele quiser iniciar dessa maneira também, com apenas um volante, mantém o Pedrinho, coloca o Igor Gomes, ao invés de jogar com 2 volantes, que eu não acredito que vai acontecer, conhecendo o Filipão. Então, para mim, é uma mudança. Volta do Otávio e o mesmo Atlético dos jogos da Arena MRV.